Olá, graças a paz, eu sou a missionária Kelly, estou aqui para mais um dia de propósito juntamente com você. Essa é a nossa live de toda quinta-feira, sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe, que essa seja mais uma oportunidade para nós sermos poderosamente abençoados, ministrados, alcançados e que o nome do Senhor seja glorificado. Vem comigo, vem dando glória a Deus, vai chamando seus amigos, convidando seus conhecidos. Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Se você está acompanhando a live toda quinta-feira, você sabe que nós estamos no propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje nós estamos aqui para receber de Deus uma palavra a ser aplicada ao mês de outubro. Lembrando sempre a vocês que a palavra que nós estamos recebendo para o mês de outubro serve para o ano inteiro. Na verdade, ela serve para a nossa vida até Jesus voltar. Porque todos os conselhos que o nosso Deus nos dá são sempre muito atuais, né? Então vem comigo, deixa Deus trabalhar esta noite no nosso coração, derramar sobre nós a sua graça, nos alcançar por meio da sua palavra e fazer com que ela venha frutificar em nós. Amém? Seja bem-vindo, Paulo Henrique, Keiko, seja bem-vinda, Deus abençoe, que bom que você está aí, você e sua família. Pastor Carlos Gonçalves, Deus abençoe. É assim, né? A gente vai chegando, vai somando, vamos nos multiplicando e o reino de Deus vai sendo propagado e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Deus tem feito grandes coisas por aqui. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai saber hoje, vai tomar conhecimento e melhor que isso, já vai ser incluído, vai ser inserido nesse propósito e, portanto, também vai ser abençoado, tá bom? Eu vou dar a você aí um tempinho para que você convide seus amigos, para que você envie aí aviãozinho para as pessoas que você conhece, para que elas também possam se conectar. Há de dar tempo de todo mundo chegar, né? Ontem eu conversava com uma amiga e eu estava falando com ela sobre o evento da Arca. Como o nosso Deus é sábio, como Deus trabalha de forma maravilhosa, digna a contemplação, né? E eu dizia para ela que às vezes nós temos em nossa família uma outra pessoa a quem o Senhor vem tentando alcançar de várias maneiras sem obter retorno. E aí, de repente, nos bate aquela preocupação. E se Jesus voltar e essa pessoa não tiver voltado? E se Jesus voltar e não der tempo dela voltar para ele antes, né? E eu dizia para ela, eu imagino que dentre os animais mais lentos, né? Eu acho que de todos, o mais é a tartaruga. E eu acredito que deu tempo dela chegar antes da arca fechar. Então, é nisso que eu quero acreditar, né? Hoje, Deus vai falar conosco. Hoje, Deus vai nos enviar uma palavra e essa palavra vai produzir em nós frutos dignos de arrependimento. E eu tenho certeza que haverá tempo, dará tempo da pessoa que você, talvez em seu coração, julgue precisar ouvir esta palavra, participar desta live, se incluir neste propósito. Eu quero que você descanse o seu coração, porque assim como deu tempo da tartaruga chegar antes da arca fechar, vai dar tempo dessa pessoa chegar para a live, ouvir a palavra, receber de Deus, ser alcançada, se converter e o nome do Senhor ser glorificado. Se ela não for alcançada hoje, será alcançada amanhã. Mas o que importa é que ela seja alcançada. Como eu sempre digo para vocês, a palavra do nosso Deus, ela é atemporal. Significa que a pessoa que vai acompanhar a live hoje pode ser alcançada e há de ser alcançada. A pessoa que vai assistir essa live daqui a 5 anos também vai ser alcançada. Se alguém vier a ter acesso a essa live daqui a 50 anos, uma vez que ela fica na rede,
ela também será alcançada. Por quê? Porque a palavra do nosso Deus é atemporal. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor nosso Deus é mais atual do que a edição do jornal que vai estar na banca amanhã pela manhã. Então, descansa, não deixa nada tirar você do foco. Vamos adorar a Deus. Adoração não é entretenimento, adoração é relacionamento, e é isso que nós vamos fazer. Vamos nos relacionar com Deus por meio da adoração, e Deus vai se relacionar conosco por meio da sua palavra, e vai dar certo. Já deu certo no nome de Jesus, tá bom? Eu sei que os tempos são difíceis, os dias são maus, sei que não está fácil, acredite. Eu estou aqui sorrindo para você, mas isso não significa que a minha vida está um paraíso. Isso não significa que a minha vida seja uma ilha da fantasia. Isso não significa que eu seja Alice no País das Maravilhas, mas significa que apesar de tudo, que apesar de todos os pesares, eu reconheço que o Senhor tem me sustentado. Eu reconheço que o Senhor tem me ajudado. Eu reconheço que o Senhor tem me fortalecido. Então, hoje, eu estou começando essa live colocando a minha tristeza para saltar de alegria na presença do Senhor nosso Deus. E eu convido você a fazer o mesmo com a sua tristeza, para que no final o Senhor tenha falado conosco, tenha nos alegrado e tudo isso tenha sido mudado pelo poder da palavra e também pela aplicação da nossa fé, tá bom? Hoje, o arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas vai ser uma amiga muito querida, alguém com quem eu oro já há um bom tempo, pessoa a quem o Senhor me apresentou, e eu fui feliz em conhecê-la, vocês também serão, é a missionária Érica. Eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la como nunca antes, e isso será um marco para as nossas vidas. Esse propósito não vai entrar apenas para a história, ele vai entrar para nossa história, e isso é uma grande vitória. Então, eu vou convidar aqui a minha amiga. Como vocês sabem, eu gosto de dar bastante tempo para a pessoa que vai ministrar a palavra. E eu imagino, pelo que eu conheço dela, que ela já está debaixo da graça, cheia da graça. E o Senhor vai usá-la em favor das nossas vidas. Vamos lá. Olá! Graça e paz, amiga, tudo bem? Rapaz, amém. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Muito Como foi feliz pela seu dia? tarde. Maravilhoso. Bem Amém, produtivo. glória a Deus. Fico feliz, eu estou muito feliz, viu? Em ter você aqui na live. Você sabe o quanto eu estimo a sua amizade, o quanto eu louvo ao Senhor pela sua vida. Sou grata de verdade, viu? E é uma honra poder contar com você, e eu sei que o Senhor vai usar você de forma formidável, e isso já me alegra. Eu quero que você fique muito à vontade, tá bom? Eu vou fazer 1 minuto de oração, e logo que eu tenha terminado, você já tem a sua oportunidade. Aí você se apresenta e deixa Deus te usar com força, porque a gente está aqui sedento, com o coração preparado para receber o que Deus enviou para nós por intermédio de você. Tá bom? Amém, amém. Bora lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós louvamos ao Senhor, pois até aqui a sua mão, Senhor, tem permanecido estendida sobre nós. Prova disto é, ó Deus, que nós estamos aqui, apesar de todos os pesares, podendo te louvar, podendo te bendizer, podendo entoar ao Senhor cânticos de gratidão, de alegria. Ó Espírito Santo de Deus, que esta seja mais uma oportunidade para o Senhor operar em nós aquilo que se faz necessário por meio da sua palavra. Usa a tua serva, abençoa a vida dela também, Senhor, que ela também seja agraciada,
que o Senhor possa conceder a ela também bênçãos, ó Pai, que talvez nem tenham subido ao seu coração, mas que lhe sejam necessárias, que o Senhor possa prover a ela todas as coisas, que ela também possa se alegrar, que esse dia e essa oportunidade também possam a acrescentar. É o que nós pedimos, ó Deus, e pelas quais nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amiga, fica à vontade, tá? Eu tô aqui orando, né? E me observando, eu tô até branca, né? Corri tanto que tô até branca. Ah, Jesus, mas daqui a pouquinho Jesus vai, né, passar por aqui com o fogo do Espírito, entendeu? E nós vamos, né, recuperar o tom, em nome de Jesus. Fica à vontade, amiga. Deus te abençoe, tá? Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Agradecer pelo convite, Nara Kelly, uma amiga assim de muitos anos que conhece toda a minha trajetória, né? Tudo que eu tenho vivido até hoje na presença do Senhor. Sou muito grata a Deus realmente pela sua vida. E para mim é uma honra estar aqui nessa live, sabe? E foi preparada por Deus mesmo, porque quando você começou a já ministrar, já no começo, Deus confirmou a palavra que Ele trouxe ao meu coração. Amém, amém, glória a Deus. Esses dias todos no meu serviço, eu cheguei de viagem, eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para o teu povo, né? Porque muitas das vezes a gente quer falar algo que a gente goste, né? Algo que a gente sente de ministrar. E eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, traz uma palavra que vai ao alcance do coração do teu povo, mas que não seja de mim, mas de ti. E Deus me trouxe, assim, uma palavra tremenda, confirmando já o que você já tem falado já no começo, que está lá em Mateus 25. Eu tenho observado, assim, tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, nos dias de hoje, o que nós temos vivido nessa terra, o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo falar com o povo dele, né, a respeito do que tem acontecido ao nosso redor. E o Senhor me trouxe essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, bem? Mateus 25, que fala assim, então o reino do céu, deixa eu colocar o óculos aqui. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram todas as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra é uma palavra que ela fala muito ao meu coração, porque é uma palavra de alerta para as nossas vidas. E o Senhor ministrava, assim, algo muito forte em relação à minha vida e à vida do povo de Deus nessa terra. De que maneira que nós estamos, vendo o que está acontecendo ao nosso redor e absorvendo para nós aquilo que o Senhor está querendo dizer. Porque essa palavra aqui, ela fala de um alerta
da gente se atentar ao que está por vir, né? É uma parábola. Só que essa parábola, quando nós entendemos o que Deus está querendo nos dizer, nós paramos para examinar as coisas que estão acontecendo hoje. Porque se nós avaliarmos as coisas que estão acontecendo hoje com aquilo que o Senhor está dizendo dentro da Bíblia, a gente vai ver que está se cumprindo a palavra do Senhor. Está se cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O propósito dele está para se cumprir sobre as nossas vidas. E essa palavra é uma palavra de alerta. E quando eu estava examinando essa palavra, eu comecei a estudar e eu percebi que antigamente ali era uma palavra, né, que simbolizava o casamento judaico, né? E eu falei para Deus assim, como assim? Que antigamente o casamento judaico, refletindo para os dias de hoje, nós víamos que o pai pegava o filho e dava para o filho um currículo, um cálice de vinho e um dote. E ali o pai orientava o filho de que maneira que ele tinha que conduzir até a casa da mulher, aonde ele ia levar o dote, o cálice e o currículo. Quando o filho chegava até a casa da moça, ele entregava o currículo para o pai da moça, para mostrar, vamos dizer assim, para ficar de uma forma mais clara. O currículo é como se fosse toda a vida do rapaz. Ali estava tudo escrito a respeito de quem o rapaz era, o que ele fazia, de que forma, de onde ele veio, né? Então ali o pai da moça, ele ia identificar toda a vida do rapaz. E nisso, quando o pai avaliava o currículo, se ele aceitasse o rapaz como genro, então ele pegava o cálice, dava para sua filha, simbolizando aquela união, ou seja, um noivado. Ele aceitou o rapaz, então agora ele precisa fazer uma aliança, né? Como se fosse nos dias de hoje um noivado, uma aliança para mostrar para aquela moça que agora ela tem um compromisso. E quando aquela moça tomava esse cálice, ali ela já estava decretando uma aliança. E ali o rapaz já pegava o dote já selava aquele compromisso. E o Senhor, ele ministrava ao meu coração dentro desta palavra, que naquela época judaica, que está simbolizando aqui a parábola das 10 virgens, o Senhor, ele ministrava ao meu coração que nós estamos sendo semelhantes a essa parábola. Porque quando a moça, ela faz uma aliança com o rapaz, é um compromisso. E nos dias de hoje, missionária Kelly, para todos que estão nos ouvindo, não é diferente. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos que precisamos de ser salvos, que precisamos que o Senhor esteja na nossa vida, nós fazemos uma aliança com o Senhor. E essa primeira aliança, que é o noivado, é o destino para a gente chegar à segunda aliança, que é o casamento com Deus. E o Senhor, ele ministrava ao meu coração que muitos estão se perdendo dentro dessa aliança. Porque quando eu examinava essa palavra, eu pensava assim, essa moça, ela tinha que entender que havia um propósito. Ela tinha uma aliança com o rapaz, então ela não podia olhar mais para ninguém, ela não podia sequer virar os caminhos dela para outro lado, porque ela já tinha agora uma aliança
aliança com alguém. E muitas das vezes o Senhor está falando para mim, para você, filho, você já tem uma aliança comigo de noivado. Você não pode quebrar essa aliança. Você não pode sair fora daquilo que eu já selei com você. E naquela época não podia, porque era a palavra do pai da noiva, e ela não podia quebrar a palavra do pai. Ela tinha que estar firme dentro da aliança que o pai fez com ela e com o rapaz. E aí, quando a gente leva essa palavra para aqui, para as 10 virgens, nós vemos que as 10 mulheres, 5 prudentes e 5 loucas, ali estavam 10 mulheres que estavam ali, indo ao encontro do noivo, todas elas preparadas, todas iguais, todas no mesmo destino, todas na mesma fiação, ou seja, todas no mesmo propósito, todas na mesma religião. Não tinha uma de lá, uma de cá, não, era todas juntas dentro de um propósito. Só que dentro desse propósito tinha as que estavam preparadas e as que estavam desapercebidas. E nós estamos vivendo hoje, irmãos, nos dias de hoje, mais pessoas desapercebidas do que pessoas preparadas para aquilo que o Senhor vai fazer, que é o cumprimento da palavra dele. Quando eu avaliava essa passagem, eu percebia que muitas das vezes nós estamos nos perdendo nesse mundo, porque ali todas elas estavam no mesmo propósito, na mesma fiação, só que muitas das vezes, a metade delas, ou seja, as 5 loucas, elas não vigiaram, elas não se prepararam da forma que era para se preparar. Porque dentro do casamento judaico, quando o rapaz ele sai, ele faz aquela aliança de noivado com o pai da noiva, e quando ele se retira, ele não diz nem o dia e nem a hora que ele vai aparecer. Ele simplesmente deixa encarregado sobre a responsabilidade da noiva e da família dela de se preparar para que quando ele voltasse já seria a festa que iria selar a união deles. E o próprio pai, se a gente for ver dentro da história, o próprio pai do noivo, ele orientava o rapaz. Ele falava assim, você vai lá, você vai fazer a aliança, mas você não vai dizer nem o dia e nem a hora que você vai retornar. Porque ali é de responsabilidade agora da noiva se preparar para aquele grande dia. Ela tem que estar preparada. E o Senhor, ele alertava o meu coração para me falar para a igreja no dia de hoje, como é que está a sua vida diante de Deus, de que maneira você tem se preparado para aquele grande dia. Ah, mas eu estou esperando o arrebatamento. E se Deus voltar para você num arrebatamento em particular? E se Deus te chamar em particular, ou hoje ou amanhã, porque a gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas doentes espiritualmente, pessoas que estão aqui dentro dessa live, que são cristãs de muito tempo, mas elas estão perdidas dentro do evangelho por decepções, por frustrações dentro da igreja, elas estão se perdendo e a lamparina delas praticamente já está apagada. E o Senhor, dentro dessa palavra, o Senhor falava para mim, filha, o povo precisa acender a lamparina. Eu não sei o que houve na tua vida, eu não sei o que aconteceu, de que maneira que você se perdeu no meio do caminho, mas o Senhor manda te dizer, levanta e vai atrás daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, vai atrás daquilo que eu já preparei para você. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma obra, e Ele ainda está nos dando a oportunidade de nos posicionarmos na presença dEle. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a qualquer momento Ele vem arrebatar a sua igreja.
E muitos não estão entendendo que Deus está dando sinais e dizendo para o povo: desperta, acorda, se levanta, porque a hora é agora. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa quem te decepcionou, não importa quem não te valorizou, não importa o que fizeram para destruir o teu ministério, a tua vida, a tua comunhão com Deus. Mas no dia de hoje o Senhor está dizendo, e Ele queimava forte ao meu coração para dizer para a igreja: levanta, restaura a tua vida com Deus, porque o propósito que Ele tem é muito grande. Aquelas mulheres saíram ao encontro do noivo, só que na caminhada elas dormiram. Mas nós precisamos entender que mesmo no momento de descanso, nós temos que estar preparados, porque todas dormiram, mas tinha aquelas que estavam preparadas. Você pode até dar uma descansada: Senhor, eu estou aqui, eu estou na tua posição, eu vou dar uma descansada, mas as minhas armaduras, elas estão posicionadas, porque quando o inimigo se levantar, eu preciso estar preparada. Quando o Senhor me chamar, eu preciso estar preparada. Todas elas ali estavam juntas, todas fazendo a mesma coisa, mas nem todas se atentaram. Muitas pessoas estão dentro da igreja dormindo, mas não estão preparadas. Muitas pessoas estão descansando, mas não estão preparados. E o Senhor está dizendo: vai, levanta, a hora é agora, não é hora de cochear em dois pensamentos, não é hora de pensar no amanhã ou naquilo que ficou para trás, é hora de você se posicionar com Deus, porque o que Ele vai cumprir na minha e na tua vida é a nossa salvação, que é uma promessa que não vai falhar. O seu amigo pode te prometer algo, o teu vizinho pode te prometer algo, a tua família, mas essa promessa, ela não vai falhar. E se nós formos parar para pensar, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque o Senhor está dando a oportunidade, porque não vai ter volta. Quando a trombeta tocar, aqueles que vão para a glória vão, e muitos que estão desapercebidos, como aconteceu aqui nessa passagem, porque se você analisar essa passagem, ela é muito clara. Aí gritaram: aí vem o noivo. Quem estava preparada se levantou firme, sabendo que estava preparada, e quem não estava se desesperou. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele age comigo e com você da mesma maneira. Ele não dá mais medida para ninguém. Hoje Ele está falando você na mesma medida para todo mundo. Se prepara. Não é só a metade do cristão para se preparar, é todo mundo. Mas tem aquele crente que está assim: eu vou ficar na aba da Kelly, eu vou ficar na aba da Érica. Sabe por quê? Porque quando as loucas se viram em perigo, elas foram procurar ajuda para que estavam preparadas. Só que elas não podiam ajudar, porque se elas tirassem delas, ia faltar para elas. E o Senhor está dizendo: é você que precisa ir atrás. É você que precisa encher a sua urina. É você. Não chegou a hora da gente... chegou o momento da gente se desmamar. Se desmamar de pastor, se desmamar de missionário. Eu vou dizer por mim. Eu tinha uma época... A Kelly sabe. Eu era muito apegada às pessoas que tinham muito de Deus. E a Kelly sabe disso, que ela foi uma delas. Eu não me curvava para buscar, eu pedia ajuda. Faz por mim, faz campanha por mim, ora por mim. Sabe por quê? Porque eu não tomava uma atitude que Deus queria. Se levanta, porque a salvação é individual. Vai fazer o que eu te mandei, porque a salvação é individual. Mas para mim era mais cômodo eu pedir oração para quem já está acostumado a orar do que eu me esforçar para orar. Era mais cômodo eu pedir para quem buscasse por mim do que eu levantar e falar: não, eu vou buscar por mim.
E o Senhor está dizendo que aqui a salvação a salvação é individual. Ele não vai, naquele grande dia, não vai ter quem te ajude, não vai ter quem segure na sua mão e dizer, não, coitadinho, você foi bonzinho, mas eu busquei, eu pelejei, então você vai subir na minha aba. Não, busque por você. Sabe por quê? Porque as coisas que têm acontecido nesse mundo é um alerta, porque naquele dia você não vai dizer, mas o Senhor não me avisou, o Senhor não me falou. E nós sabemos que o azeite naquela época era muito caro, Sim. né? Não era qualquer pessoa que podia comprar o azeite. Precisava de um sacrifício para comprar o azeite. Deus quer um sacrifício da tua vida para que você encha o teu vaso de azeite. Deus quer uma renúncia. Renunciar, eu preciso renunciar, porque eu preciso ter o azeite, é caro, é valioso, mas é Ele que vai me levar para... É Ele que vai me levar para onde o Senhor quer que eu esteja. É esse azeite que vai te conduzir ao propósito de Deus. As pessoas hoje em dia, eu tiro por mim porque eu já vivi essa fase até o dia que Deus me despertou e falou, você se levanta e saia da aba, você vai orar, você vai pagar o preço por aquilo que eu tenho para a tua vida. Hoje em dia as pessoas não se disponibilizam mais em fazer a obra, não querem mais. Tem quem faça, deixa para ela fazer. Tem quem pregue, deixe para ele pregar. Tem quem cante, deixa para ele cantar, porque é cômodo eu viver uma vida da que eu quero, do jeito que eu quero, e sem entender que a salvação, por ser individual, eu não vou subir com a oração da Kelly. Eu não vou subir com o sacrifício da Kelly, porque aquilo que ela faz é para ela. Ela pode até me ajudar no momento meu de fraqueza, mas o momento de fraqueza é para ela me ajudar para que eu venha buscar por mim. Porque chegou a hora e o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, até quando você vai ficar assim? Até quando as pessoas vão olhar para você e vão falar, tá dessa maneira ainda, tá do mesmo jeito ainda. Tem pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo e elas estão entendendo perfeitamente o que Deus está querendo dizer. E o Senhor está dizendo, desperta, se levanta. Sabe por quê? Porque naquele dia vai ser muito rápido. Porque quando elas estavam ali e veio faltar o azeite que elas pediram, as loucas pediram para as prudentes ajudar elas, porque o noivo já estava às portas. O que elas falaram? Não posso. Elas foram atrás do prejuízo. Vai correr lá, vai atrás, quem sabe você consegue. Mas já era tarde. Sabe por quê? Porque elas tiveram tempo. E o Senhor está te dando tempo hoje para você se levantar. Eu estou te dando tempo hoje para você se posicionar da maneira que eu quero. Te prepares, porque o dia e a hora do Senhor voltar para buscar a igreja está às portas. E muitas das vezes nós estamos preocupando com coisas que não vai nos levar para o céu. E o Senhor está dizendo, deixe que das segundas, das coisas materiais eu cuido. Cuida você da sua salvação. E o Senhor ministrava essa palavra muito forte ao meu coração, porque isso serviu para mim. Irmãos, quantas das vezes nós estamos eu focada no meu serviço, eu focada na minha faculdade, e muitas das vezes eu não tinha tempo para buscar o Senhor, e o Senhor me ministrava, filha, se você resolveu fazer faculdade e trabalhar, então você tire tempo para me buscar, porque o que vai te salvar não é a faculdade e nem o seu trabalho, é a tua vida espiritual. Sim. Às vezes a gente corre tanto nas coisas materiais, buscando aquilo que vai nos beneficiar aqui, e esquecendo de que não vai nos beneficiar lá. E aí, quando eu estava vendo dentro dessa palavra, o Senhor me trazia lá na guerra, coisa que está sendo notícia até mais que a Covid ultimamente, né? Sim. E se você for ver, muitas pessoas saíram do país, da Ucrânia, largando tudo. Tudo que conquistou. Sim.
muitos deles não conseguiam nem acessar a conta no banco. Nem o dinheiro conseguia sacar. E se você para pensar, são pequenos sinais que o Senhor nos mostra e Ele ministra ao nosso coração que nós estamos vivendo num tempo que se você tiver, você tem, se você não tiver e Deus te der, amém, e corra atrás daquilo que vai te dar a salvação. Porque pessoas com vidas financeiras muito boas deixaram todo o dinheiro no banco, largaram suas casas, só saíram com a roupa do corpo. E aí? Você já parou para pensar em o que você está fazendo da tua vida? Como é que está a tua vida carnal e a tua vida espiritual? O que você tem adquirido mais? A sua vida espiritual com Deus ou sua vida na terra? Adquirir coisas da terra é muito bom, nós vivemos na terra, né? Quem não quer uma casa boa? Sim, só que isso hoje não pode ser prioridade, porque muitas das vezes Deus pode fazer um reboliço e você simplesmente só ficar com a roupa do corpo vivo. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? E o Senhor está nos dando essa palavra de alerta. Eu gostaria muito de trazer aqui uma palavra de bênção e dizer para você, vão ser 12 meses de vitória. Vão ser 12 meses na qual cada mês você vai receber algo de Deus. Mas, querido, mediante ao que nós estamos vivendo, o Senhor ministrou ao meu coração que tanto eu quanto você precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. O que está fora, coloca no lugar. O que precisa se encaixar diante de Deus, deixa Deus encaixar, deixa Deus trabalhar. Coloca a tua vida no altar, levante-se, porque há uma promessa para mim e para você, há uma promessa de salvação. Pessoas precisam de mim e de você. Muitas vidas que estão lá fora precisam de mim e de você. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de prosseguir. Olha quantas pessoas ao seu redor precisam entender que elas precisam encher o vaso dela, a lamparina dela tá ali, ó, vazia. Ela precisa se encher da presença de Deus, porque tem muitas pessoas mortas espiritualmente. Eu digo isso, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração porque eu vivi isso. Eu cheguei em uma fase que eu estava morta espiritualmente dentro da igreja. Eu era só uma aparência. E o Senhor falava, é isso que você quer para você? É isso? E ali, Kelly, e para todos vocês que estão me ouvindo, porque eu sei que tem pessoas aí que elas vão se identificar, aquele momento Amém. Que as pessoas te procuram para pedir oração, para pedir uma palavra, e você olha e fala assim, não quero, não é o momento, eu tô mais para lá do que para cá. Olha a minha vida espiritual, eu não orava, eu não buscava, porque eu estava me preocupando com as coisas pessoais da minha vida, e se esquecendo que daquilo pessoal o Senhor ia cuidar, e deixando a minha vida espiritual morrer. E o Senhor falava assim, filha, você precisa estar de pé porque pessoas precisam de você. Pessoas precisam ouvir uma palavra através da tua vida. E tem pessoas aqui nessa live que estão paradas dentro daquilo que o Senhor colocou na mão delas. Não prega mais, não canta mais, só vai para a igreja por isso. Sabe que chegou aquele cansaço, aquele tempo de você falar, eu não quero mais saber de nada com nada, não quero fazer nada. E o Senhor fala, se levanta, porque através da tua ministração eu preciso salvar alguém, eu preciso salvar alguém. Uma pessoa chegou em mim em uma fase da minha vida e falou assim, eu me espelho em você, porque você passou por tantas lutas e você está de pé. Sabe, porque eu tive que colocar na minha cabeça que o meu alvo é a salvação. Lutas todos nós vamos passar, querido. Entenda isso. A gente não vive num mar de rosas. Você acha que essas mulheres aqui da caminhada até chegar ali, dormir ao encontro do noivo, vocês acham que elas não passaram por perrengue?
Vocês acham que elas não passaram por luta, tribulação? Porque quando nós estamos indo a caminho do Mestre, a luta vem, a batalha vem. A palavra que Forte. ela não fala que elas passaram por luta, por tribulação, mas começa a entrar dentro da história e falar, será que foi fácil para elas? Será que foi fácil para elas estar com a lamparina acesa? Será que foi fácil para elas estarem ali esperando a hora e o momento exato de que o esposo ia ao encontro delas? Será? Dentro da história que eu contei do casamento judaico, será que foi fácil para aquela moça ficar o tempo todo, largar as amigas, largar a balada? Vamos aqui idealizar uma história. Largar as amigas, largar uma balada, deixar de viver uma vida de solteira para ir se preparar para o noivo. É você entender que você precisa ser separado. Nós somos separados, querido. Existe momento que o Senhor nos isola para que para um propósito. Aquela moça, ela foi separada para um propósito. Alguém chegou até ela e fez uma aliança com ela. E através dessa aliança, o posicionamento dela muda. Ela não era mais aquela moça solteira, e sim, ela era uma moça noiva, ela tinha um compromisso e ela precisava se preparar para aquele compromisso. Você está entendendo que depois que você aceita Jesus, não é tudo que você pode fazer, não é com todo mundo que você pode andar. Você não está disposto a tudo nessa terra. Porque você está separado, você está se preparando. E essa preparação, muitas das vezes, nos isola, nos deixa... O Senhor, Ele fala ao meu coração a respeito disso. Muitas das vezes o Senhor tem que nos isolar para quê? Para Ele te preparar. Sabe por quê? Porque senão a gente se perde nesse mundo. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa falava assim para mim, uma pessoa que prega, uma pessoa que tem um chamado de Deus assim tremendo, está afastada dos caminhos do Senhor. Érica, eu tenho saudade de pregar, eu tenho saudade de estar na igreja, só que eu também gosto das coisas do mundo. Está dividida. Você entendeu? Então o Senhor está falando para mim e para você. Você que está ouvindo essa live, você está dividido? Você que está ouvindo essa live, como é que está o seu posicionamento com Deus? Você está entre a cruz e a espada, entre o mundo e a salvação? O Senhor fala, saia dessa divisão agora, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Se levanta, porque esse mundo não vai te levar a nada. Saia desse comodismo que você criou, porque o mundo muitas das vezes nos leva à perdição, e muitas das vezes é algo que a gente olha e fala, é bom até você se afundar, porque depois que você se afunda, para levantar, não consegue levantar, né? Entendeu? Não vai. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso tudo que eu estou pregando, eu vivi isso. Entendeu? Eu vivi do Senhor falar, saia da aba de quem ora, saia da aba de quem prega, porque eu te dei o chamado da palavra e você vai pregar. Quem tem comunhão com Deus, Ele pessoalmente fala com você, Ele te fortalece, Ele te capacita, mas precisamos ter uma vida de renúncia, às vezes não queremos renunciar àquilo que o Senhor está dizendo. Queremos abrir mão, né? Queremos abrir mão. Nós queremos ter tudo sem abrir mão de nada. Exatamente, não queremos abrir mão, mas quando o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito, o Senhor Ele nos leva ao propósito, porque é algo que Ele tem para a nossa vida. Sim. Não adianta, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, você que está aí me ouvindo, não adianta se esconder, não adianta dizer que não é a hora ainda, que quando chegar a hora você vai fazer, porque Deus está te alertando. Ah, mas não chegou o momento, Deus fala assim, o momento vai ser quando? Quando eu vir, fechar as portas e você correr para ir atrás do azeite, e aí você chegar e ver que as portas estão fechadas, e quem obedeceu foi, quem não obedeceu não ficou. Porque se a gente for para avaliar essa palavra,
As outras não se prepararam porque não quiseram, porque eram 10. Tiveram tempo e oportunidade, assim como as prudentes, né? Foi uma escolha, negligenciar foi uma escolha. Uma escolha, né? E o Senhor, Ele está nos advertindo porque muitos que estão aqui estão se perdendo na escolha. Fazendo as mesmas escolhas, né? As escolhas erradas. Exatamente, exatamente. Ai, irmã Érica, mas alguém me decepcionou, entendeu? Mas você está entendendo que a salvação é individual? Porque se você fosse atentar à palavra, as loucas podiam ter se grudado às prudentes e ter ido junto, entendeu? Sim. Porque a falha delas foram não se prepararem, mas elas estavam na mesma comunhão. E o Senhor está dizendo, não, o que eu tenho para você é individual, entendeu? Se levanta, vai fazer o meu querer, vai fazer a minha vontade. Quando eu entendi que eu precisava andar sozinha, muitas das vezes nós precisamos de ajuda, sim, precisamos que alguém nos dê o braço para que a gente possa continuar de pé, sim, mas o Senhor está dizendo que chegou a hora. Lá, se você for parar para pensar, Deus, Ele nos fala de uma forma muitas das vezes clara, só que muitas das vezes nem todo mundo está atento. E dentro de tudo que está acontecendo nos dias de hoje, nem todo mundo está tendo a visão para os pequenos detalhes que o Senhor tem falado. Muitas pessoas estavam lá na Ucrânia sozinhas. Mesmo pedindo ajuda, não tinha quem ajudasse. Você está entendendo que muitas das vezes, quando o Senhor quer e vai tratar com você, é sozinho? Muitos conseguiram se escapar sozinho, teve que correr atrás. Sim. E dizer, você está se atentando a você entender que eu estou às portas. Irmãos, Deus, Ele está às portas. Ele vai buscar a igreja dele. E de que maneira você está? Essa palavra corta para mim e corta para você. Sim. E o interessante é que aquelas mulheres, elas não deram o azeite dela. Não, eu não vou dar. As prudentes, que estavam preparadas. Só que tem gente que está preparado e está vendo que o vizinho não está fazendo nada com nada, está tirando o dele para dar para o vizinho. Cuidado. Cuidado, se você está ali, ó, com a sua lamparina, com o seu azeite tudo pronto, se você está ali orando, buscando, jejuando, não deixe ninguém roubar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos e que você tem cuidado. Todo o seu sacrifício, não deixe ninguém roubar. Ah, mas estão falando de mim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Querido, chegou o momento de você olhar para o alvo, que é a salvação. E a obediência, ela gera bênção, Kelly. Sim, sim, sim. Quando você entender que a sua obediência vai gerar a sua bênção, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tome posse dessa palavra. Tome posse hoje daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui, elas estão, como eu já falei, vou repetir novamente, perdidas. E não é novo convertido não, para dizer, eu sou novo convertido. São pessoas velhas. É pelo passado, é pelo me aconteceu, eu me frustrei dentro da igreja, que é o que a gente mais ouve. Sempre tem que ter um culpado. A culpa é de alguém. A culpa nunca é nossa. A culpa é de alguém. O irmão falou comigo assim, a irmã, não sei o quê, Você pode até mudar de ambiente por algo que aconteceu, mas você não pode sair da presença do Senhor. Verdade.
porque aí você está colocando a sua salvação em perigo. E essa noite o Senhor ministrava grandemente essa palavra ao meu coração e ele mandava deixar muito bem claro, sabe por quê? Porque naquele grande dia ele não vai ter ninguém por inocente. Ah, mas eu não ouvi aquela live, a irmã Érica falou e a missionária Kelly também. O Senhor está na oportunidade, tá, de você se preparar. Dê o teu azeite. Ele está te dando a oportunidade, porque você não vai poder reclamar. Ficou. Por quê? Porque eu ouvi, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, deixei para o amanhã, vou me preparar amanhã. Querido, quando a guerra começou lá na Ucrânia, pegou todo mundo de surpresa, assim como a Covid, pegou todo mundo de surpresa. Assim também a volta de Cristo. Só que as pessoas não estão mais acreditando, Kelly, na volta de Cristo. Elas estão achando que não vai acontecer mais. Estão brincando de ser crente. Até mesmo as pessoas já conhecedoras da palavra, né? Não só as que não estão na igreja, mas, ao que parece, a julgar pelo comportamento ou pela falta de posicionamento de alguns ditos cristãos, né? Elas também já não acreditam mais na volta do Senhor, né? Ou pelo menos não acreditam que está de fato por acontecer, né? E a gente sabe, nós sabemos, né? Que é uma coisa certa, é uma coisa em andamento, né? É um evento que está acontecendo, né? Cada dia mais perto, cada dia mais próximo. Exatamente. E que essa palavra ela possa refletir dentro de você, mas não como é uma palavra simples, é uma palavra que todo mundo já ouviu, todo mundo conhece essa parábola, todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe. Porém, nós temos que praticar ela. Sim. Conhecer é fácil, praticar que está sendo o problema. Entendeu? Então, o Senhor está falando hoje para mim, para você, ponha em prática aquilo que eu tenho para a tua vida. Você precisa pôr em prática. Muitas das vezes a gente tem que levantar das cinzas, a gente tem que levantar... tirar a força da fraqueza, né? Tirar a força da fraqueza. Exatamente, entendeu? Para quê? Para você entender que a nossa sobrevivência está em Deus. A nossa força está em Deus. E Ele conta com você. Ele não precisa de você, não. Ele conta com você. E nessa noite o Senhor está falando, alerta-te para esta palavra. Eu sei que muitas das vezes ouvi uma palavra de vitória, e se você for parar para pensar, a maior vitória é uma palavra de arrebatamento da gente se posicionar diante de Deus, porque é uma palavra que vai nos direcionar à salvação, entendeu? Se o Senhor quiser hoje, no dia de hoje, te dar algo material, ele me direcionava para a palavra de algo material, mas hoje ele te leva para o espiritual. Amiga, se você me permite, você já havia falado sobre isso no começo, né? Sobre você poderia ter se expressado, né? Poderia ter nos trazido uma palavra de bênção, de bênçãos materiais, de prosperidade. E aí eu fiquei pensando na realidade de vitória. Você usou essa expressão, né? Uma palavra de vitória. E já naquele momento eu fiquei pensando, e agora você falou de novo, fez eu lembrar, a grande realidade é que esta palavra é sim uma palavra de vitória. É uma palavra de vitória sobre as coisas que nos fazem se dispersar e apostatar da fé, né? Eu acho que é essa vitória que a igreja está precisando, né? Eu acho que a igreja ainda não tomou consciência que é desta vitória que a gente precisa. Nós precisamos ter vitória sobre as coisas que estão nos afastando do altar, das coisas que estão nos deixando em temperatura morna, espiritualmente falando, né? Alguém já disse, e verdade que espiritualmente falando não existe morte súbita, não existe morte
súbita no âmbito espiritual. Primeiro, você cai num sono. É assim. Você começa cochilando em 2 pensamentos, daqui a pouco você está cochilando, de repente você pega no sono e quando você se dá por conta, morreu. É assim que acontece. Mas não é tão de repente, né? É um processo. E aí, é uma série de coisinhas, assim como bem diz a palavra de Deus, são as pequenas coisas que nos impedirão de ver a Deus, né? Então, eu acredito que essa palavra que o Senhor mandou por intermédio da sua vida é sim uma palavra de vitória. E uma vitória da qual nós temos muita necessidade. Vitória sobre as coisas que estão nos afastando de Deus. Vitória sobre as coisas que estão nos levando a ter uma vida dupla, né? Vitória sobre coisas que fazem com que nós estejamos na igreja e ainda assim estejamos desviados, né? Eu estou aqui de verdade, eu vou falar isso depois, né? Eu estou aqui maravilhada, porque impressionantemente Deus usou você para falar sobre tudo que eu conversei com amigos essa semana, sabe? Sim. Um pouquinho com um pouquinho com outro, uma conversa na segunda, uma conversa na terça, uma conversa na quarta, um diálogo de manhã, outra tarde, mas assim, sem tirar nem colocar, absolutamente tudo, né? E eu me alegro, porque isso é mais um sinal do quanto isso nos era necessário, do quanto nós precisávamos ouvir isso, né? Do quanto nós estávamos precisando desse chacoalhão, né? Então, eu volto a palavra para você, mas falando enfaticamente, sim, esta é uma palavra de vitória. Essa é uma palavra que fala sobre a vitória que nós precisamos ter, sobre as coisas que estão nos fazendo apostatar da fé sem perceber, né? Você vai esfriando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, de repente você está um iceberg espiritual e se perguntando como foi que isso aconteceu, né? Desculpa, amiga, eu tinha que falar agora, porque senão depois eu ia esquecer. Mas pode continuar, por favor, fica à vontade. Compartilhando. Eu gosto que a gente prega interagindo, é muito bom. A live é boa por isso, né? Porque dá pra gente a possibilidade de interagir enquanto Deus está falando. Continua, fica à vontade. Eu me empolgo, viu? Eu confesso para você eu também. Quando começar a live, tá suando frio, porque são tipos de mensagens que eu fico assim apreensiva, né? Se eu não tomar cuidado, eu meio que me perco, porque eu fico apreensiva para dizer algo muito sério da parte do Senhor. Não que as outras ministrações não sejam, mas falar sobre salvação é uma palavra muito forte, entendeu? Mas você sabe por que você fica com essa sensação, com esse sentimento? Eu vou te falar porque eu também sinto isso e o Senhor me fez entender o que me leva a ter essa ânsia por falar, sabe? Assim, aquela coisa de que você quer falar e você quer falar tudo. Não é que você quer falar muito, você quer falar tudo. Você quer falar em todas as línguas, em todos os tons, em todos os idiomas, para fazer a pessoa entender. Por quê? Porque você entendeu a urgência, a importância que essa mensagem tem. Então, você não quer que ela passe despercebida. Você não quer correr o risco de aceitar a possibilidade de que essa pessoa ouça, mas não dê ouvido. Que ela ouça, mas não escute. Ou que ela escute e não ouça, né? A gente fica naquele desespero, porque a gente quer fazer ela entender, assim como nós entendemos, né? Toda a importância que essa palavra, todo o peso que essa palavra tem para nós, né? E por isso Deus está falando assim. Continua, minha amiga. Verdade. Isso é muito importante mesmo. Tanto que quando começou a live, eu estava me tremendo. Eu falei, Deus, vai. E o nosso bate-papo, né, é muito bom, só para você entender, porque muitas das vezes você passa por algumas coisas que afligem. Quando eu estou ministrando, o Senhor me faz lembrar das coisas que passaram sobre a minha vida,
né? Então, às vezes você fica se perguntando assim, Senhor, por que isso acontece na minha vida? Por que algumas coisas sobrevêm sobre a minha vida? É para você entender, porque Deus tem um chamado tão lindo na sua vida que tudo que acontece na sua vida vai servir para levantar alguém, vai servir para Outras ajudar, vidas. entendeu? Nós estamos Exatamente. nós estamos vivendo numa guerra espiritual, numa guerra de uma frieza, abatimento espiritual. Sim, Nós estamos vivendo uma guerra, né? E dentro dessa guerra, nós precisamos de soldados que ajudem um a levantar o outro. E como você ajuda a levantar o outro? Às vezes eu tô com uma dor aqui, mas eu tô me arrastando e tem um que tá caído. Mas se eu ainda tô me arrastando, eu vou ajudar quem tá caído. sim, Por isso sim. que você pode parar, por isso que você tem que estar de pé, porque mediante a essa guerra que eu e você estamos vivendo, o Senhor fala, eu preciso que você fique de pé. Eu preciso que você esteja de pé. Pensar em parar, muitas das vezes as lutas vêm, as coisas Sim. que acontecem na nossa vida vêm também para nos parar, para nos abater. Mas o Senhor quer que você foque no alvo, porque se aquelas 5 loucas tivessem focado no azeite, elas não teriam ficado para trás. Se elas tivessem Exatamente. focado no alvo, o inimigo, ele quer tirar o alvo, ele quer cegar a sua visão para que você não enxergue o alvo. Porque quando você focar no alvo, porque tem pessoas que estão aqui, e isso é o Senhor que está ministrando ao meu coração, que você está focando em tudo, menos no alvo. Então, né? Você entendeu? Esse é o Você problema. sabe, a luta que você está passando vai ter vitória sim, Deus vai te dar vitória sim, mas você precisa sair fora do foco da luta. A luta não pode ser o seu foco, Tem porque que muitas tirar das os olhos da circunstância e colocar os olhos em Cristo, né? vezes, Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continuava a caminhar sobre as águas. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e voltou os olhos para si mesmo ou para o mar, né? Ele começou a afundar. E é exatamente isso que nos acontece, né? Por que que a gente começa a afundar, a cair, a perecer? Porque a gente tira os olhos do Senhor. Porque o nosso foco tem que ser o Senhor, né? Não é o que o salmista disse? Olhar, aliás, o apóstolo, olhar para o autor e consumador da vossa fé. Ou seja, é nele que ela começa e é nele que ela termina. Mantenha os seus olhos firmes nele, se você quiser permanecer de pé, né? sim, 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 exatamente. E é o que eu tenho para dizer para você nesta noite, como já foi dito por mim, pela missionária Kelly, foco, foco no seu azeite, tá? Amém. Se elas tivessem focado que estava acabando e elas precisavam repor e elas Sim, precisavam se preparar, porque estava acabando. Então, uma hora é igual bateria de celular, está acabando e você não se preocupa de carregar, e de repente precisa de uma emergência acessar e fica sem bateria no celular. Por quê? Estava é, acabando, não carregou, agora teve que sair, e aí você ficou na mão. E muitas das vezes, essas pequenas experiências que a gente passa, esses pequenos exemplos que a gente dá, é para a gente se atentar no que está por sim, vir. O mundo não vai melhorar, a tendência é piorar. Então, o Senhor, verdade. ele está batendo na porta e dizendo: filho, se levanta, se posiciona, vai ao encontro do noivo, porque ele está à porta, vai, porque ele vai, o anúncio está chegando aí, que ele está às portas e você precisa. Só que tem um detalhe muito grande, que nós já estamos com a aliança de noivado. Precisamos concretizar o casamento que vai ser naquele grande dia. E muita da gente está trocando noivo. Muitas pessoas estão trocando, dizendo: eu não estou casada mesmo, eu vou trocar, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, não. Aquilo lá não tem nada a ver, não. Está trocando uma aliança e deixando, e vai perder a aliança definitiva com Deus.
Fique atento a essa palavra nesta noite, sabe? Eu amo estar na presença de Deus. Eu entendi Eu que também, amiga. eu entendi. Eu peguei o amor pela obra de Deus, sabe por quê? Porque eu me doei de coração, entendeu? Eu amo ministrar, tô caminhando, tô aprendendo, tenho muito que aprender. Isso. A Kelly mesmo é uma referência minha, mas qual foi a vez que eu fiquei na aba da Kelly? Qual foi a vez, Kelly, que eu fiquei, Kelly, prega para mim, Kelly, faz isso para mim, Kelly, porque o que Deus tinha para mim, eu poderia me espelhar nela, mas a minha parte eu tinha que fazer. Sim. Existem grandes pessoas que estão aqui, Sim. no chamado, mas não se posiciona para usar. Precisa tomar uma atitude. Deus está falando para você. Deus. Tome Amém. uma atitude. Eu vou te dizer assim rapidamente, tem uma passagem que eu amo de paixão, que é a de Ruth, Noemi. E se você for ver como a gente tem que estar atento para a voz do Senhor. Elas estavam lá em Moabe, né? Numa cidade que não tinha uma fama muito boa, mas elas estavam lá. Só que chegaram e falaram para Noemi que lá em Belém as coisas já estavam indo. Ela tinha a opção de ficar em Moabe ou tomar uma atitude e voltar para Belém. onde estava a vitória. Muitas das vezes as coisas não andam porque queremos ficar parados em Moabe. Porque ali foi a minha dor em Moabe. Ali eu perdi, eu quero ficar chorando luto em Moabe. E o Senhor está dizendo, volte para Belém. Porque lá vai ser o lugar em que eu vou mudar a tua história. O Senhor está preparando Belém para mim e para você. Amém. E Ele presente da terra do luto, da aflição, da dor, da perda, e vai te fazer um vaso novo, vai te fazer uma nova pessoa. Mas a tua atitude vai fazer a diferença. Teve momentos que eu estava caída. Não ia ser ninguém com oração que ia me levantar. A oração ia me ajudar a me levantar, porque a atitude tinha que ser minha de se levantar. A oração, ela vinha até o meu encontro como força, mas se eu não me levantasse, nada aconteceria. A atitude de Noemi fez toda a diferença, chacoalhou a poeira, o que ficou para trás ficou, eu vou à direção a que Deus está me dando, porque é lá onde está a minha vitória. Eu não vou, quem quer ir vai, quem não quer fica. Belém é o meu lugar, né? Belém é o meu lugar, né? E ela voltou para o lugar de onde ela nem deveria ter saído. Exatamente. Exatamente. Ela não deveria ter saído, mas Deus é tão misericordioso que Ele dá a oportunidade de você voltar. Ele dá a oportunidade. E sabe o que o Senhor ministra ao meu coração? Volte à posição que Ele te chamou. Volte a louvar. Glória a Deus. Volte a sorrir, repreenda do teu coração essa tristeza, essa angústia, esse vazio na tua alma, essa vontade de não fazer nada, de não estar na presença de Deus, esse desânimo, repreenda. Noemi tinha todos os motivos para terminar a vida dela, aonde foi um momento de destruição, ela perdeu os filhos, perdeu o marido. Ela tinha todos os motivos para falar, eu vou morrer aqui porque a minha história acabou. Não, o Senhor está dizendo a dor, né? Exatamente. Deixa a tua dor para trás, se levante. O que aconteceu passou, porque o Senhor tem uma nova história. Glória a Deus. Sabe? Repreenda essa dor na tua alma, essa dor no teu coração. Ah, eu não consigo me levantar. Tente mais uma vez, sabe? Tente mais uma vez. Fala, Senhor, eu vou me levantar.
vivemos num mundo de opressão, vivemos num mundo, se a gente não tomar cuidado, é uma angústia aos nossos corações, é uma opressão maligna, mas o Senhor, através desta palavra, o Senhor está dizendo, levanta-te, porque o tempo com você é muito grande, vai atrás do teu azeite, tá acabando, tá devagar, não tá orando, não tá buscando, levanta-te, porque o Senhor, no dia de hoje, vai encher você. Ele vai transbordar sobre a tua vida, mas você precisa querer, você precisa tomar uma atitude. Tá ouvindo a live? Agora a segunda parte é sua, porque a primeira fala e a próxima etapa você toma uma atitude, porque só ouvir e ficar, será? O que eu tenho que fazer? E ficar remoendo, não, é tomar uma atitude, porque a sua atitude vai fazer a diferença para a mudança na sua vida. E tem pessoas aqui, Kelly. Amém. Pessoas aqui que não louvam mais, que não pregam, que Não estão oram. distantes, não oram, estão distante da presença de Deus, sente até aquele desejo, sabe? Sente saudade, mas não toma uma atitude. Sim. E hoje é o momento, hoje é a hora. Porque Deus, ele tá te dando mais uma oportunidade. Assim como aquelas mulheres prudentes sempre ouviram a voz de Deus, se prepararam, estavam ali atentas. Sim. Opa, bando, deixa eu ir lá, deixa eu correr, deixa eu pegar. É caro, mas vale a pena. É caro, mas é o que vai me levar à salvação. Há um preço a se pagar, né? Preço, eu preciso do azeite, eu necessito. Você necessita de oração nessa noite, você necessita descer, você necessita buscar, você necessita se humilhar diante de Deus. Desce, meu querido, na oração, vá jejuar, vá buscar, deixa Deus encher o seu vaso, que você vai ver com grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Viu? Eu não sei se era o que você gostaria de ouvir, mas eu sei que foi o que Deus colocou no meu coração. Era o que precisava, né? Era o que precisava. Talvez não fosse o que quisessem, mas com certeza o que precisavam, né? O Senhor falou e falou por isso, né? Afinal, o Senhor está sempre suprindo as nossas necessidades, né? Então, falar conosco a respeito daquilo que nós precisamos ouvir é também suprir as nossas necessidades, e é isso que ele está fazendo. Foi maravilhoso, foi lindo. Eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo você falar. Foi muito lindo. Eu sou uma pessoa fascinada por expressão, por linha de raciocínio, sabe? E eu acho que a palavra de Deus, ela nos dá essa gama de possibilidade, né? Porque você vai ouvir 300 pregações com base no mesmo texto, completamente diferentes, né? Ou aquilo que Deus revelou para você, elucidou para você, complementa aquilo que ele elucidou para mim, né? E aí torna perfeito, sabe? É muito lindo, foi maravilhoso, foi lindo. Foi lindo mesmo, muito lindo, viu? Eu só posso te agradecer. Amém, amém. Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês nessa live. É gratificante para mim. E cada vez que eu ministro, me faz chegar mais aos pés do Senhor. Sim. Encher, né? Encher de azeite. E isso é importante. Eu sempre falo, amiga, que o ouvido mais próximo da boca do pregador é o dele mesmo, né? Então, antes da palavra alcançar ao ouvinte, ela alcançou o pregador, né? Então, assim, quando você vem ministrar, essa palavra já está reverberando em você, ela já está produzindo em você o efeito que ela vai produzir em mim posteriormente, né? É muito gratificante, como você falou. Eu sou grata a Deus por todas as vezes em que sou convidada para pregar, porque aí eu sou exigida a ler, a estudar, a meditar, a refletir, a buscar,
né? E assim eu vou sendo ministrada, eu vou sendo tratada, eu vou sendo curada, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É sempre muito bom, né? Eu te amo muito, viu? Ai, Obrigada, viu, por sim. ter atendido o meu convite, por ter aceitado o desafio, né? Espero que você possa estar outras vezes conosco, e eu quero que Sim. você saia dessa live com a certeza de que Deus usou você poderosamente, que de fato você trouxe para nós aquilo que estava no coração de Deus, né? Eu sou testemunha disso, já que, como disse, eu passei a semana conversando, ora aqui, ora acolá, com amigos sobre todas as coisas que Deus usou você. Estou muito feliz, sabe? Porque, de uma certa forma, isso também mostra para mim que eu estou na direção certa, né? Que eu estou considerando aquilo que é importante, né? Que eu não estou deixando passar aquilo que, no momento, eu tenho que considerar, que é para não fracassar na fé. Então, meu coração é só gratidão. Te amo, viu? Até a eternidade. Você sabe, tem aqui uma amiga e tem aqui também uma serva. Precisou de mim, é só chamar. Tá bom? Com certeza. Muito Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? que sirva de bênção, né, na Com minha. certeza. E eu creio que naquele grande dia a gente vai se encontrar lá em cima. Vamos Amém. nos abraçar e saber que um pôde ajudar o outro a Sim, sim, sim. Vamos subir juntos, né? Vamos subir juntos. Mas para isso, a gente tem que se unir aqui para que a coisa possa funcionar de fato e de verdade, né? E eu acho que a palavra também tem essa função de nos unificar, né? Porque à medida que a gente ouve a palavra, a gente se identifica, a gente percebe o que a gente tem em comum, e isso vai diminuindo a distância entre nós, né? Porque tem coisas que dá para você fazer de longe, mas tem coisas que você tem que estar perto, você tem que estar junto para poder fazer. E eu acho que é disso que se trata. É disso que Deus está falando hoje, né? Sobre você estender a mão, sobre você emprestar o ombro, né? Sobre, sabe, você dedicar um tempo à pessoa que você vê que está mais fraca, está mais frágil, né? Está com mais dificuldade, e Sim. ajudar ela a chegar. Então, foi uma noite de vitória, foi maravilhoso. Obrigada, 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 obrigada. Tá bom? Beijo no seu coração, tá? Deus continue te abençoando. Amém. Gente, foi isso, né? É o que eu tenho dito para vocês. A cada quinta-feira, Deus nos visita de uma maneira diferente, mas o importante é que toda quinta-feira Deus tem nos visitado, Deus tem nos alcançado, a palavra tem nos alcançado, tem despertado em nós um temor e um tremor muito necessário nos últimos dias, principalmente porque ele está escasso. Então, não é um temor e um tremor a mais, é aquele que já está faltando à nossa geração, né? Como vocês me ouviram dizer aqui, o Senhor falou e falou muito. Eu, poucos minutos antes da live, estava conversando com algumas parentes aqui em minha casa sobre coisas que Deus falou através da missionária Érica. Então, assim, como testificou? Porque o que é de Deus testifica, né? Eu sei que as horas já estão avançadas, mas, como de costume, eu quero fazer aqui um arremate com vocês de tudo que Deus falou. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês. O problema da noiva do Cordeiro é que ela insiste em se comportar como se ela estivesse numa despedida de solteiro. Vou repetir. O problema da noiva do Cordeiro é que ela insiste em se comportar como se ela estivesse numa despedida de solteiro. Ou seja, nós temos que nos comprometer. Aliás, nós já estamos comprometidas. Nós, como igreja, e como igreja noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, nós já temos um compromisso. E não dá para ser noiva de Cristo e amante do mundo. Não dá para ser noiva de Cristo e amante do mundo. Temos que deixar as coisas que estão nos embaraçando, sabe? E eu queria aproveitar bem rapidinho para falar para vocês uma coisa, porque super veio, assim,
a calhar, né? Eu estou preparando um vídeo curto para falar sobre uma experiência que eu tive essa semana. Semana passada, em um dos dias em que eu fui ministrar, eu tirei a minha aliança para colocar um anel. Isso porque, ao contrário da maioria das mulheres, eu não consigo gostar de usar a aliança junto com o anel. Então, quando eu decido usar um anel, eu tiro a aliança e só coloco quando eu volto. Pois bem, ocorreu que, depois, quando eu fui procurar a aliança, eu não achei. E eu passei uma semana revirando a casa inteira atrás dessa aliança. E aí eu pensava assim, meu Deus, Senhor, eu não vou conseguir adiar por muito tempo dizer ao meu marido que eu perdi a aliança. Eu vou ter que dizer para ele, eu vou ter que encarar, né, as consequências da minha vaidade. Eu vou ter que chegar para ele e falar para ele, meu bem, perdi a aliança. E ele vai me perguntar, como? E eu vou ter que dizer a verdade. Eu vou dizer para ele, olha, eu tirei porque, segundo a minha vaidade, eu achei que o anel ficava mais bonito sem a aliança. E aí, nesse exato momento, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo que assim é na nossa vida espiritual. Às vezes, nós perdemos a nossa aliança com Deus por causa do quê? Dentre outras coisas, que eu ficaria aqui até Jesus voltar falando para vocês, dentre outras coisas, hoje vou destacar o quê? A vaidade. Às vezes, o excesso de vaidade nos leva a perder a aliança que nós temos com Deus. A gente simplesmente perde. A gente fica sem saber, sem entender, sem se lembrar onde foi que a gente colocou aquela aliança linda, maravilhosa, plena, que a gente tinha com Deus. Ah, missionária, mas aí fica difícil, né? Porque tudo é vaidade, sim. E eu aproveito para dizer que, por isso a Bíblia não diz que a vaidade é pecado. A Bíblia diz que tudo é pecado. Mas a Bíblia não diz que a vaidade é pecado. O excesso de vaidade é o que nos leva ao pecado. A vaidade desenfreada, sem medida, desmoderada, nos leva ao pecado. E o pecado faz com que nós venhamos a perder a nossa aliança com Deus. Porque, de fato, se a gente for pensar assim, mas se todo mundo que tiver vaidade perdeu a aliança com Deus, então realmente ninguém nunca vai chegar nem a ter, né? Porque o profeta disse, o pregador disse, tudo é vaidade. Ele não disse que tudo era pecado, ele disse que tudo era vaidade. Então o problema não é a vaidade em si, o problema é o excesso da vaidade. Por isso, assim que eu achei a aliança, coloquei ela de volta e hoje eu estou usando o anel junto com a aliança, porque eu aprendi a minha lição e estou trazendo isso também para o meu mundo espiritual. Então, que vocês também possam aprender com isso, tá bom? Bem rapidinho, vamos lá. Outra coisa que eu quero dizer, todas as virgens dormiram, as loucas e as prudentes, mas a noiva não dormiu. Missionária, eu não entendi. Todas as virgens dormiram, mas a noiva não. A noiva é a igreja como um todo. Vez ou outra, um membro dorme. Um membro do círculo de oração dorme. Um membro do grupo de evangelismo dorme. Um membro do grupo de varão dorme. Um membro do grupo das crianças dorme. O que não pode é a igreja toda dormir, porque a igreja toda é a noiva, e a noiva não dormiu. Então, vou repetir. As virgens dormiram. Quem eram as virgens? As damas de companhia. As virgens eram as damas de companhia. E é isso que nós somos uns dos outros, né? Nós temos que estar em Cristo para isso mesmo. Um para fazer companhia ao outro. E todas dormiram, mas a noiva não dormiu. Porque a noiva não pode dormir. A noiva não precisou ser despertada simplesmente pelo fato de que ela não dormiu. E a noiva é a igreja como um todo. Então, vez ou outra, um membro daqui, um membro dali, sabe? Vai dormir mesmo. A gente não escapa. E às vezes não é nem por indolência, é por cansaço. É por cansaço. Porque, gente, sofrer cansa. Não cansa, amiga? Sofrer cansa. Ser traído cansa. Ser humilhado cansa. Sabe? Não prosperar cansa. Não conseguir pagar as contas cansa. Sabe? Não ter alguém com quem contar cansa. Não conseguir alcançar seus objetivos cansa.
levar todo dia uma porrada no estômago, cansa. Mas o importante é que as prudentes tinham o seu azeite. A lamparina delas estava preparada. Então, o problema não é cansar, viu, amigo? O problema não é cansar. O problema é você cansar e parar sem azeite, sabe? Parar naquele momento que você tá mal. Porque, tipo assim, tem gente que é assim, não é assim? A maioria é assim. Por que você não tá indo pra igreja? Ah, tô desanimada. Por que você não tá indo pra igreja? Ah, tô angustiada. Por que você não tá indo pra igreja? Ah, tô decepcionada. Então, agora que você tem que ir. É agora que você tem que ir. Esse é o pior momento para você parar. Você não pode parar se você não tiver azeite. Tem azeite? Pode parar para descansar. Não tem azeite? Continua buscando. Continua apanhando, continua sofrendo, mas continua na presença. Continua lá no altar, no trono, sabe? Na oração, no jejum. Continua. A hora que você tiver uma reserva, aí então você pode parar para descansar. Mas até lá, você tem que buscar e tem que buscar muito. Porque, como eu disse, a noiva, como todo, ela não pode dormir. A noiva tem que estar alerta. Quando o noivo chegou, a noiva entrou junto com as prudentes. As prudentes foram à frente como damas de honra e a noiva veio logo atrás. E as loucas ficaram para trás, porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não quer ficar? Então para de agir feito virgem louca e começa a agir feito virgem prudente, tá bom? Outra coisa, o motivo pelo qual o noivo ainda não veio é porque a noiva não está no altar. Diferente do que acontece na nossa cultura, o noivo espera a noiva no altar. Só que na cultura espiritual, nesse caso, é a noiva quem tem que esperar o noivo no altar. Se o noivo ainda não veio, é porque a noiva ainda não está no altar. Quando a gente vai para um casamento, presta atenção. Se a noiva chegar e o noivo não tiver chegado, ela fica dentro do carro esperando. Não é assim? A mesma coisa no mundo espiritual. O noivo não pode vir para o arrebatamento, para nos buscar, se nós não estivermos no lugar aonde devemos ser achados, que é no altar. Então, vamos colocar nossa cabecinha para funcionar. Amém? Outra coisa. Dizem também que na cultura do casamento judaico, poucos dias antes do casamento, o noivo envia o amigo para se certificar de que a noiva é exatamente o que ela disse ser, ou que a família dela diz que ela é. Vou dizer de novo. Na cultura do casamento judaico, poucos dias antes do casamento, o noivo envia o seu melhor amigo para a casa da noiva, para que, passando ele lá com ela e a sua família alguns dias, ele descubra se o que ela diz sobre si mesma é verdade. Então, deixa eu te contar uma coisa. O melhor amigo do noivo já está conosco desde o dia de Pentecostes. Ele já está conosco desde o dia de Pentecostes. O melhor amigo do noivo é o Espírito Santo. E o que será que ele tem a dizer sobre nós para o noivo? Vamos colocar nossa cabecinha para pensar? Vamos pensar e chegar à conclusão de se realmente nós estamos dando testemunho verdadeiro, né? Se nós estamos falando a verdade sobre nós mesmos, enquanto igreja, é bom a gente ter isso no nosso coração, tá bom? Penúltima coisa. Deus usou a missionária Érica e disse que o Senhor tem dado a todos nós tempo e oportunidade. As loucas tiveram o mesmo tempo e oportunidade que as prudentes. As loucas tiveram o mesmo tempo e oportunidade que as prudentes. Ah, então por que é que elas não foram lá comprar o azeite? Por N motivos. Por N motivos. Mas o fato é que nenhum deles justifica a negligência. A gente tem que saber disso. Outra coisa, ser prudente implica em saber dizer não. Ser prudente implica em saber não. As loucas disseram, dai-nos um pouco do vosso azeite. E as prudentes disseram, não, porque se a gente der para vocês, vai faltar para nós. Ou seja, no mundo espiritual, nós não podemos adotar essa cultura mundana de descobrir um santo para cobrir o outro. Não. Nós temos que entender que há um preço a se pagar. Não foi isso que Deus falou através da palavra? Há um preço a se pagar. O azeite é caro e por ele há um preço a se pagar.
Então, se a Prudente conseguiu, você também consegue, né? Se eu conseguir pagar o preço, você também consegue. É que é muito mais cômodo, né, amiga? É muito mais cômodo a pessoa contar com o meu, né? Ah, por que eu vou comprar? A irmã Kelly tem. Ah, por que eu vou fazer? A irmã Kelly faz. Ah, por que eu vou resolver? A irmã Kelly resolve. Ah, por quê? Não, porque cabe a você. Principalmente se o problema for seu. Se o problema for seu, então aí não cabe a mim mesmo. Cabe a você. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. E por último, porém não menos importante, agora no finalzinho Deus usou a minha amiga dizendo que a palavra está se cumprindo, não é isso? A palavra está se cumprindo e a tendência é o quê? É piorar. Vamos esclarecer. Nós não estamos sendo pessimistas, nós não estamos aqui rogando praga, nós estamos aqui fazendo menção, exposição da palavra. E acredite, não fui eu quem escrevi. Eu até gostaria de ter escrevido isso, mas não fui eu. Não fui eu quem escrevi, né? Que a palavra tem que se cumprir, que é o fim dos tempos, que é o princípio das dores. E aí, põe a sua cabecinha para pensar, tá? Amadinha, amadinho que tá aí na live, se esse é só o princípio, o que mais vem por aí? Se esse é só o princípio das dores, o que mais vem por aí? Se você não está aguentando o baque do princípio das dores, será que vale a pena correr o risco de ficar para, né, grande tribulação? Acho que não, né? Então, vamos nos reconciliar com Cristo, vamos nos reconectar com Deus, vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor já tem feito a parte dele, ou pelo menos o Senhor tem dado início, vamos dizer assim, né, a essas negociações, porque ao falar conosco sobre isso, ao nos advertir, ao nos exortar, ao nos aconselhar, ele está abrindo um leque de possibilidades. Possibilidades do quê? Da gente melhorar, da nossa vida mudar, né? Da gente melhorar a nossa vida cristã, o nosso modo de vida cristã, né? Da gente melhorar o nosso modo de ser em Cristo, por Cristo, com Cristo, sabe? Para que através de nós, para que em nós o nome do Senhor seja de fato glorificado, hoje, amanhã e sempre, né? Para que as pessoas que convivem comigo agora já tenham pelo que glorificar ao Senhor pela minha vida. E as que vão, de repente, lá na frente, ouvir um testemunho sobre a minha vida, sobre como eu servia a Deus, sobre como eu amava a obra de Deus, também sejam alcançadas e glorifiquem a Deus por isso e sejam edificadas, porque é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória do Senhor, nosso Deus. Então, vamos fazer com que o nome dele seja glorificado. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui para mais um dia de propósito. Será o 11º, ou seja, o mês de novembro, o mês do meu aniversário. Tem muita significância para mim. E eu tenho certeza que Deus vai falar tanto quanto ele falou hoje. Porque a cada quinta-feira é assim, sabe, Eriquinha? A cada quinta-feira, ele vai aumentando a medida, sabe? Ele vai aumentando a medida, vai aumentando a medida. De vez em quando eu fico aqui, eu só falta subir, sabe? Assim, de tanto que Deus fala. É muito gostoso. Hoje, por exemplo, foi muito maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que nós possamos permanecer debaixo dessa palavra e que essa palavra ministre sobre nós a graça suficiente para que nós possamos suportar a toda e qualquer tribulação. Tá bom? Amiga, beijo, fica com Deus, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo no vosso coração.